Salve meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? O São Paulo está na semifinal do Campeonato Paulista, venceu o Red Bull Bragantino por 2-1. São Paulo venceu, lutou, brigou, competiu e derrubou um adversário que o São Paulo não tinha vencido ainda em Bragança desde que tinha se tornado Red Bull Bragantino. O São Paulo consegue um feito, vencer um time que vinha bem no Campeonato Paulista, vai bem no Campeonato Brasileiro. Um time chato, sempre foi chato enfrentar o Red Bull Bragantino lá. E o São Paulo venceu e está classificado para a semifinal. Antes de falar sobre o jogo, o que eu achei, queria pedir você se inscrever no canal, deixar o like. É muito importante, galera, deixar o like, hypar o vídeo. Isso é fundamental para o Bopismo ser reconhecido como um conteúdo relevante, interessante e ser sugerido na barra lateral do YouTube. Então, por favor, não custa rigorosamente nada. Clica no like, por favor, galera. Eu sei que eu posso contar com vocês, tá bom? E comente, evidentemente, o vídeo com os comentários, sempre na bola, no respeito, que a gente troca uma ideia legal. Falou? Bom, São Paulo venceu e, cara, sofreu mais do que merecia pra mim. São Paulo jogou pra vencer por mais o Red Bull Bragantino. Acho que São Paulo foi um time competitivo do início ao fim. A não ser por alguns erros individuais de saída de bola e tal, São Paulo jogou bem. São Paulo conseguiu agredir o Red Bull Bragantino, conseguiu conter também o ímpeto deles, que é sempre difícil, joga muito no abafo, um time forte, físico, alto. E o São Paulo soube conter isso com uma atuação muito boa da maioria dos seus jogadores, de verdade, uma atuação muito boa, coletiva. E individualmente, acho que poucos jogadores não foram tão bem. E esse time do São Paulo, quando joga assim, e precisava se provar fora de casa, esse time do São Paulo só tinha vencido a Ponte Preta fora de casa. A Ponte Preta conseguiu um ponto no campeonato, então não é exatamente, hoje em dia não é difícil vencer a Ponte do Moisés Lucarelli, e ainda assim foi um jogo chato. Agora, vencer um rival de primeira divisão, num terreno, né, não era o Nabi, mas era um estádio acanhado parecido com o Nabi Abichedi, é uma demonstração de força, e mais do que isso, uma demonstração de evolução desse time, que é muito forte no Morumbi lotado, mas que fora de casa ainda devia uma atuação, uma vitória, porque time que quer brigar em cima dos campeonatos tem que vencer fora de casa, tem que conquistar pontos improváveis. E o São Paulo tinha pego o pior chaveamento, o pior confronto, o único que pegou um time de Série A para as quartas de final, fora de casa. E saiu vivo, saiu, cara, de cabeça em pé. São Paulo fez um jogo muito bom. No primeiro tempo, o São Paulo começou um pouco mais disperso do que vinha sendo nos últimos jogos. Achei que o Bobadilla começou errando muito passe ali perto da área. Inclusive a chance que o time que o Gustavinho teve, do Bragantino, que o Rafael fez um milagre. Foi de uma saída de bola errada do Bobadilla. Não é a primeira vez, nem a segunda que ele erra ali. Contra o Palmeiras, o São Paulo tomou o primeiro gol com um erro de passe dele. Contra o Corinthians, ele também errou um passe ali na entrada da área e quase saiu o gol do Corinthians naquela oportunidade. E hoje, de novo, quase saiu o gol. Se não é um milagre do Rafael, o São Paulo sai com 1-0 no placar contra. Então acho que o Bobadilla, cara, ele precisa melhorar nesse fundamento, sobretudo quando ele tá jogando ali na frente da área. O Bobadilla precisa melhorar o passe dele, precisa melhorar aquela coisa que todo mundo tá adorando falar, a quebra de pescoço. Ele antevê, antes de receber a bola, ele vê que você tá sendo marcado, se vai ser desarmado, mas ele tem errado passes em lugares que não pode errar passe. É preferível que você dê um bicão pra frente, chute a bola pela lateral, do que errar um passe ali e montar um contra-ataque, uma jogada perigosa pro adversário. Então achei que nesse começo o São Paulo teve mais dificuldade para sair jogando do que vinha tendo, e aí com isso deixou o Red Bull Bragantino com mais volúpia em campo, com mais volume, ocupando mais o ataque. Mas depois dos primeiros 15, 20 minutos em que essa pressão seria natural, o São Paulo conseguiu jogar com mais tranquilidade, com mais segurança, sobretudo porque Lucas, Danielzinho e Marcos Antônio se aproximaram. O Lucas Ramon fez ótimo jogo. E o São Paulo, cara, aí eu preciso destacar um jogador, velho, de verdade. O que o Sabino está jogando é uma monstruosidade, galera. O Sabino é um jogador que sem grife, chegou cercado de desconfiança, aquela coisa, o andarilho da bola e tal. Mas ele está jogando pra cacete, ele tá jogando uma monstruosidade, velho. Ele tá antecipando, lançando bolas. O gol do Calera contra a Ponte Preta é do lançamento dele. O primeiro gol de hoje, que o Lucas Ramon cruza e sobe pro Bobadilla, é um lançamento do Sabino de 60 metros, 40 metros, tremendo lançamento. E no segundo tempo teve um lançamento que o Luciano quase conseguiu a casquinha, que o Cleiton teve que sair de cabeça, também passe do Sabino. Então, não satisfeito em ser um zagueiro seguro, ele está se tornando uma arma ofensiva do São Paulo já há algum tempo. Ele é o zagueiro mais
constante do São Paulo, cara. O Arboleda vinha muito bem antes de viajar para resolver problemas particulares, mas o Sabino hoje é uma realidade, é titular do São Paulo. Hoje é Sabino e mais um. Ele não dá pra tirar o Sabino, cara. Ele tá jogando muita bola e de novo fez uma partidaça do zagueiro do São Paulo. Acho que é um cara que precisa de mais reconhecimento. Eu fiz um vídeo no Instagram falando desses jogadores que são carregadores de piano, que quando na formação de um time são pouco lembrados, não estão entre os preferidos da torcida, mas que são fundamentais para o funcionamento do time. O Sabino é um desses caras, velho. Merece todos os elogios. Partida enorme que ele fez. Enorme. Muito boa partida mesmo do zagueiro do São Paulo. Gostei muito do Lucas Ramon, gostei muito do Alan Franco. Gostei muito do Rafael também, cara. Rafael, quando precisamos dele, ele apareceu. Naquela cabeçada com a defesa no ângulo, de defesa difícil. Nesse chute que ele defendeu, bateu na trave do Gustavinho no primeiro tempo. O Rafael foi muito bem mesmo, assim. É um goleiro que tem gente que torce o nariz, o caramba, mas o saldo dele é muito positivo. Comete falhas em alguns momentos? Comete falhas em alguns momentos, mas na maioria das vezes é um goleiro que salva o São Paulo, protege o São Paulo do que o contrário. Então merece os elogios também. Rafael fez ótima partida hoje, soube esfriar o jogo também quando precisou. O Enzo foi muito bem também, correu o jogo inteiro. É muito difícil marcar os caras do Red Bull Bragantino, que o Lucas Barbosa é um pirulão de 1,90 m, corre, canhoto, bom de bola. Do outro lado, Mosqueira, Hurtado, enfim, tem uns caras bons de bola lá, e rápidos e fortes, e o Enzo conseguiu conter ali o setor ofensivo direito do Red Bull Bragantino, assim como o Lucas Ramon, cara, que é um jogador que tem uma força física, que ele corre, cara, ele tem uma passada larga e ele se projeta à frente, foi bem no lance do gol. O passe ia ficar um pouco comprido pro Luciano, mas ele tava ali. No primeiro tempo ele também teve uma outra oportunidade que reclamou de pênalti, pra mim não foi pênalti no Lucas Ramon. Aliás, achei a arbitragem da Daiane Muniz ótima, assim, achei que foi uma ótima arbitragem, com critério do começo ao fim. Gostei muito da arbitragem dela, galera. Declaração deplorável do zagueiro do Red Bull Bragantino, falando com todo respeito a todas as mulheres do mundo, uma coisa nojenta. E eu achei que os caras do Bragantino foram escrotos, meio machistas o tempo inteiro com ela, muito mais bravos do que seriam. Duvido que reclamariam com tanta eloquência se fosse um homem ali apitando, se fosse o Rafael Claus. Duvido. Os caras querendo crescer pra cima dela, ela foi bem firme. Não foi pênalti no Lucas Ramon, não foi pênalti no Capixaba agora no final. A expulsão do Alan Franco foi super justa. Então, assim, achei uma ótima arbitragem mesmo da Daiane Muniz. Achei o Danielzinho um pouco abaixo hoje, ao longo do jogo, mas foi fundamental no segundo gol. Cruzamento, uma jogada ensaiada linda, né? Quanto tempo que a gente não viu uma jogada ensaiada do São Paulo sair gol? Quanto tempo que a gente não via? Não me lembro a última vez, vou até convidar meu amigo Alexandre Gisbert para dizer quando foi a última vez que o São Paulo fez um gol de jogada ensaiada. Porque, caralho, um gol raríssimo nos últimos anos do São Paulo, uma jogada que engana o adversário. Belíssima cobrança do Danielzinho, mas achei que ao longo do jogo ele perdeu mais bolas do que costuma perder, foi desarmado, errou passes. Mas longe de ser um mau jogo, só abaixo do que ele vinha atuando, que era muito alto. E mesmo abaixo, participou decisivamente do segundo gol. O Marcos Antônio jogou muito bem de novo, é impressionante. A bola cai no pé dele, eu fico tranquilo, sei que ele vai tomar uma melhor decisão, que ele dificilmente vai errar o passe, ou vai tomar uma decisão errada, vai passar pro jogador errado, vai escolher o lance errado. Muito bom jogador. O Bobadilla é isso, né, cara? Não tem assim, ele errou muitos passes no começo do jogo, mas ele fez o gol que abriu a porteira, não, né? Mas tirou o 0 do placar. E é isso, chegou ao 9º gol no São Paulo, que a Pri Senhorães trouxe na transmissão. Cara, ele faz gol, né? Um volante que faz gol. O Marcos Antônio não tem nenhum gol pelo São Paulo. E com justiça, exaltado pra caralho. O Bobadilla é um jogador diferente, embora não seja tão técnico como o Marcos Antônio e tal. É um cara que faz gol, um cara que se projeta à frente, é um cara que tá sempre na área. Então, tem muito valor e o gol dele é importantíssimo hoje, muito importante. Gostei da partida do Bobadilla. E o trio de ataque eu gostei muito também. O Calera jogando muito, lutando pra cacete. O Lucas também. Acho que me parece que o Lucas tá 100% mesmo. Tá jogando naquela batida 60, 70 minutos que ele sempre jogava. Intenso, conduzindo a bola, fez mais um gol hoje importante. E o Luciano também, cara. O Luciano errou alguns domínios no primeiro tempo, mas é fundamental na assistência do segundo gol. Perfeito o passe de cabeça, sai no tempo certo para não ficar impedido, cabeceia na direção, na força certa pro Lucas. Então,
Esse trio de ataque, cara, a gente tem que proteger a todo custo, assim, porque eles são a nossa artilharia, a nossa cavalaria, são eles três. Claro, tem o reforço legal do Cauli, que eu acho que vai ajudar bastante eles também. O Tapia pode ser útil em alguns momentos. O Ferreirinha, muito de vez em quando, mas é isso, são esses três. São Paulo tem um poder de fogo na frente. Esses três, eles se dão bem, dá pra perceber que eles se gostam também, o que é importante. Então, gostei muito da partida do trio de frente. Com as mexidas do Crespo, né? O Cauli pegou pouco na bola, acertou um passe ou outro ali, errou outros. Muito difícil entrar nesse jogo, né? Um jogo com uma rotação muito alta. Ele é um cara mais de cadenciar o jogo, muito difícil para entrar. Mas entrou, lutou, correu. O Ferrares entrou, não comprometeu também. Achei que o Pablo entrou mais uma vez abaixo. Errou alguns passes, errou alguns botes. Fez algumas faltas, perdeu algumas bolas. O Pablo precisa recuperar urgentemente o nível dele. Eu entraria com o Luan hoje. Acho que era um jogo muito mais para ele, físico, cara forte, para jogar poucos minutos ali. Eu acho que o Luan é hoje uma opção mais confiável do que o Pablo. O Pablo está no momento realmente técnico muito abaixo. O Tapia correu pra cacete, mas o Tapia fez agora no final, ele poderia ter feito o gol e ele optou por driblar o Cleiton. Ele poderia ter matado o jogo ali, poderia ter passado pro Caleri, não passou. Ficou na cara do gol, poderia ter concluído, não concluiu, aí driblou. Eu achei que ele fosse pra bandeirinha de escanteio pra ganhar mais tempo, que já seria meio absurdo. Ele tocou pra trás. Então o Tapia, ele não é, né, exatamente um jogador virtuoso tecnicamente, é um cara que toma decisões discutíveis. Mas é isso, cara. Esse time do São Paulo passou. Muito provavelmente vai enfrentar o Corinthians, né? Se o Corinthians ganhar na Ponte Portuguesa, deve ser o Corinthians. O São Paulo, com 2-0, ficaria à frente do Palmeiras. Claro que o Palmeiras deve vencer o Capivariano agora, que tá jogando. Mas, cara, jogando assim, o São Paulo vai competir contra qualquer time que for. É claro que enfrentar o Corinthians fora de casa ou o Palmeiras fora de casa vai ser muito difícil, jogo difícil. O São Paulo não entra como favorito jogando como visitante contra qualquer um desses dois times. E se jogar, eventualmente, como mandante, vai jogar provavelmente no Brinco de Ouro da Princesa. Não é o Morumbi, né? No Morumbi, eu diria que o São Paulo seria muito favorito contra qualquer time, porque o São Paulo é muito forte no Morumbi. Mas Júlio Casares, este câncer que esteve no São Paulo durante 5 anos, consegue, mesmo fora do São Paulo, tentando dar golpe, todo mundo ali, né? Ou tem Aires, a turminha ali tentando dar golpe, consegue ainda prejudicar o São Paulo. Ele nos lembra de como ele foi nocivo o tempo inteiro. Mesmo fora do São Paulo, o Júlio Casares consegue arrebentar o São Paulo. Assim, que figura detestável que é o Júlio Casares na história do São Paulo. Sério, de verdade, meu, é vontade de vomitar o quanto que esse cara foi nocivo pro São Paulo, meu. Nossa, inacreditável. É de deixar qualquer um maluco. Então, São Paulo jogando no Brinco de Ouro da Princesa fica muito menos forte, né? Do que seria no Morumbi. Mas, ainda assim, com São Paulinos e São Paulinas, vai ser difícil. Vamos ver como vai ser o chaveamento. Amanhã tem os jogos para definir. Mas, muito provavelmente, vai ser o Corinthians fora de casa, né? Então, vamos esperar como vai ficar a classificação para o chaveamento. Notas do São Paulo. Rafael, nota 7,5. Muito bem no jogo. Lucas Ramon, nota 8, que participou do primeiro gol e foi muito bem. Alan Franco, nota 7,5. Sabino, nota 9. 9,5, mano. Jogou muita bola o Sabino, cara. Não só não deu 10 porque não fez gol, mas jogou uma barbaridade. Jogou muito o Sabino, cara. Olha, meu, de verdade. Bonito de ver um cara recuperar o prestígio dentro do futebol brasileiro no São Paulo jogando como tá jogando, cara. Porra, tá jogando muito o Sabino, bicho. Tá jogando muito, cara, tem que ser reconhecido. Pode falhar amanhã ou depois, pode, a gente vai cobrar. Mas hoje e nos últimos jogos tem jogado muito. Enzo Dias, 7,5 também. Muito lutador, muito confiante, né, e confiável. É muito bom ter o Enzo ali, né? Caramba, cara. Resolveu um problema de lateral esquerdo que a gente tinha e o Lucas Ramon resolveu na direita também. Bobadilha, cara, pelo gol, 8. Jogou muito bem o Bobadilha, nota 8. Errou alguns passes, não dá mais pro Bobadilha, nota 9 pro Bobadilha, né? Fez o gol, cara, errou alguns passes, mas nota 9. Danielzinho, nota 8 pela participação no segundo gol. Marcos Antônio, nota 8, porque dita o ritmo o tempo inteiro. Lucas, nota 8,5, porque fez o segundo gol. Nota 8,5, não, nota 9 pro Lucas, cara. Nota 9 pro Lucas, velho. Fez o gol ali, 9,5 pro Lucas. Segundo gol, jogou muito. Jogou melhor que o Bobadilha. O Bobadilha tirou 9 mesmo, não jogando bem. Tão bem em alguns momentos. O Lucas jogou muito, 9,5 pro Lucas.
Luciano, nota 8,5 pro Luciano pela assistência do segundo gol, que foi importantíssima. Caleri, nota 8,5, lutou o jogo inteiro, se matou em campo. Gostei muito da partida do Caleri, muito importante ter o Caleri. Caralho, como é importante, bicho. Ferrarese, nota 6,5, não comprometeu. Cauli, nota 6,5, também não comprometeu, correu. Tapia, nota 6,5 também, beleza, perdeu aquele gol ali, mas correu o jogo inteiro. E quem mais? Pablo Maia, achei que foi um pouco abaixo, nota 5,5 pro Pablo. Crespo, nota 8, ressurgiu o time. São Paulo são 6 vitórias em 7 jogos, se não me engano. Cara, São Paulo hoje é um time competitivo de novo. Um time que dá pra acreditar que dá pra ganhar. Jogando assim, lutando, encarando, firme, sério, concentrado desde o começo do jogo, dá pra ganhar de qualquer um. Dá pra ganhar de qualquer um em qualquer lugar. Mas jogando assim, sem achar que é melhor que o outro, sem dispersão, sem displicência. Jogando assim, o São Paulo é competitivo. E é só isso que a gente pede. Um time competitivo, lutador, que honra a camisa. É isso, estamos na semifinal. Enquanto houver sol, ainda haverá. Estamos vivos. Vamos ver qual vai ser o chaveamento. E apesar de Júlio Casares, o São Paulo é forte com a sua torcida do lado em qualquer estádio do mundo, mesmo que não seja a nossa casa, o Morumbi. Tá bom? E vamos continuar em cima desses caras. Vamos continuar em cima de todos os caras que fizeram mal e fazem mal ao São Paulo, que estão armando seus planos maquiavélicos para tomar o poder do São Paulo, os podres poderes que foram sequestrados por essa gente desgraçada que comandava o São Paulo. Vamos continuar em cima deles. Eles acham que o clube é deles e não é. Eles têm que ter medo de fazer a cagada. Eles têm que ter medo de roubar o São Paulo. Eles têm que pensar 1 milhão de vezes antes de querer dar uma desperta. Tá bom? É isso. Sigam o Bopismo, se inscrevam no canal, deixa o like, comente. E é isso, meus amigos e minhas amigas. Estamos vivos, estamos classificados. São Paulo tá crescendo. Despacito, pouco a pouco, mas a gente tá crescendo. Beijo.